Muito bem, você está no Weekly Tricks. Eu sou o Antônio Matheus e o Vitor tá de sacanagem. Eu sou o Vitor Willer, com ou sem sacanagem, vamos cobrar mensalidade nas universidades estatais. Aqui é o Guilherme e muita gente vai cortar o pescoço nesse podcast. Certo, hoje falaremos sobre o crescimento do PIB, que foi de 0,2% em relação ao último trimestre, 1,9% em relação ao trimestre do ano passado, e bora lá! Vamos analisar o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2014. Então a gente vai falar hoje sobre o PIB, que saiu essa última sexta-feira, né, dia 30 do 5, dia 30 de maio saiu o PIB, que foi um aumento de 0,2%, certo? Isso aí. Então, das coisas que eu li sobre esse aumento no PIB, teve a ver com houve uma mudança no cálculo do PIMPF. Teve uma mudança na PIMPF, né, retroativo ao ano passado, 2013. Isso causou interferência nesse 0,2% que subiu? Não, na verdade causou interferência no resultado do ano passado, né? O resultado do ano passado antes era 2,3, ele foi revisado para 2,5, porque a inclusão da PIMPF no cálculo do PIB, você incluiu vários outros produtos, né? Inclusive na área de tecnologia, né? Produtos que não eram monitorados pela PIN antiga, pela pesquisa de produção industrial antiga. E agora passaram a ser incorporados. Então, os resultados de 2013 para frente, eles foram revisados, o que adicionou algum 0,2, né, no PIB do ano passado. Foi só isso que aconteceu. Esse 0,2 agora, do último trimestre contra o trimestre passado, poderia ter sido até menor, não fosse essa revisão da PIMPF. É basicamente isso que aconteceu. O IBGE revisou o PIB do ano passado, que havia sido 2,3, revisado agora para 2,5. Então ficamos com um PIB melhor para 2013, quinto ou sexto maior PIB do G20, um bom resultado. Certo, então o PIB aumentou 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre passado. Pelo que eu li também, teve muito a ver com o consumo das famílias, a queda que houve no consumo das famílias e nos investimentos. O investimento caiu 2%, né, 2,1%, e o consumo, né, pela primeira vez aí desde 2011, ele caiu também, caiu 0,1%. O consumo era o que estava sustentando, né? Ainda que seja baixo esse crescimento, mas estava sendo basicamente sustentado por consumo das famílias, né? Então foi o primeiro resultado negativo aí desde 2011. O investimento já costumava cair, ficar em baixa? O investimento, cara, ele deu uma melhorada no quarto trimestre de 2012 e foi até o segundo de 2013, depois voltou a cair no segundo semestre do ano passado e está caindo desde então, né? Porque as expectativas são muito deterioradas, o pessoal não sabe o que vai acontecer com essa eleição, não sabe quem vai ganhar, então tá meio que atrasando o investimento, tá deixando de investir, né? O ambiente econômico está muito incerto, tem muita incerteza no horizonte, aí, então o pessoal tá deixando de investir, desde o ano passado. Ano passado não era incerto? O que aconteceu nesse período? Cara, o que aconteceu é que esse consumo das famílias ele tá dando uma recuada, né? Ele tá crescendo menos, você tem uma influência do crédito, né? Você tem uma influência dos salários que estão crescendo menos, e eu acho que a variável principal que aconteceu no passado é que você teve o ciclo de contração monetária, né? O Banco Central começou a subir juros em abril do ano passado, né? Naturalmente, como isso tem efeito sobre o nível de atividade, os investimentos se deterioraram a partir do terceiro trimestre do ano passado. E o Banco Central está disposto a aumentar mais ainda ao longo do ano. Pois é, isso é uma questão em aberta, né? A semana passada ele parou o ciclo, né? Parou em 11, né? Aumentou em 375, só que ele usou uma expressão, que é o tal do nesse momento, né? Nesse momento eu paro em 11% e fica muito dependente dos dados, né? O que acontecer com a inflação, o que acontecer com o nível de atividade, ele vai decidir na próxima reunião o que fazer. Eu acho que antes da eleição a gente não vê nenhum novo aumento, né? Eu acho que ele vai ficar muito dependente do que acontecer com o quadro político, né? Não, foi mal. O que parou em 11%? A Selic. Ah, sim. O que não deve mudar muito isso antes da eleição. Motivos óbvios.
Eu dificilmente acho que o Banco Central volta a subir juros antes da eleição. O Manteiga diz que pra cair, né? Mas É o que o eles estão Manteiga aumentando, diz, não acho que importa muito. ninguém... A economia, acho que o que o Manteiga diz é solenemente ignorado. Houve também uma redução da formação bruta de capital, portanto, o investimento, de 6,3 para 5,2. Mesmo com essa redução, ainda o nosso investimento ficou bastante forte em 2013, tendo crescido mais do que a maioria dos países. Se não me engano, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu em investimento no ano passado. O que eu vi também foi que também tem relação com o investimento, que a CIA dos Estados Unidos, de acordo com eles, o Brasil é o que menos investe da América Latina, em relação aos nossos vizinhos aqui. O investimento no Brasil comparado à América Latina, é bastante baixo. E eu vi em algum texto textos fizeram uma relação com a inflação, considerando o motor do crescimento da economia, o que faz a economia crescer no Brasil, como se fosse o consumo, e considerando o consumo das famílias como motor de crescimento, teria alguma relação com a inflação. O que acontece é o seguinte, cara, a inflação, ela tem um poder, né, que ela reduz o poder de compra das pessoas, né? Então, se ela reduz o poder de compra, ela diminui o consumo potencial que essas pessoas podem ter, né? É o tal do efeito riqueza da inflação, né? Ela diminui o poder de compra ao longo do tempo e isso causa alguma perda de poder de consumo, né, das pessoas. E aí, como o consumo das famílias ele foi afetado esse primeiro trimestre, talvez uma das causas que podem ter causado isso seja a inflação. Eu acho muito difícil, cara. Efeito riqueza é um negócio muito difícil de testar empiricamente, né? E no Brasil ainda menos, né? Eu, pelo menos, eu nunca consegui ver uma relação muito robusta entre consumo e inflação, né? Então, o crescimento do PIB foi de 0,2, sendo que a agropecuária contribuiu com um crescimento de 3,6. Foi um crescimento bom, porém, poderia ter sido maior, não fosse a seca que, no início deste ano, prejudicou algumas culturas, principalmente a cultura de milho. E a última coisa que eu vi foi sobre o consumo do governo, que alcançou 22 pontos percentuais do PIB. Na verdade, é 20,1%. 20,1%? Primeiro trimestre de 2014 foi 20,1% do o que é menor, né? Se a gente comparar, por exemplo, com 2013 4, né? 2013 4 estava em quase 26%, então deu uma queda. O que não significa muita coisa, né? Porque a gente tem que ver melhor para a gente ver se o peso ou não em termos de taxa de crescimento, se está crescendo ou não o consumo do governo ao longo do tempo. Porque a participação ela muda, né, entre um e outro. Eu acho que é mais legal ver a ideia da taxa de crescimento ao longo dos trimestres. E nessa métrica, o que a gente viu é que o consumo do governo ele aumentou nesse primeiro trimestre de 2014, né? Aumentou 0,7, se não me engano. O acumulado... Consumo do governo? O acumulado... 0,8. Aqui no valor 0,8. Consumo de família 0,7, consumo do governo 0,8. Ah, planilha aqui do IBGE. Acho que foi 2% acumulado em 4 trimestres. Então, quer dizer, nessa métrica, o consumo do governo continua aumentando, né? E isso aí vai ser interessante pro que eu vou falar depois, que a gente teve um aumento de uso de poupança externa, né? E eu acho que o consumo do governo tem mais a ver com isso. Mas, enfim. O primeiro trimestre foi influenciado por alguns fatores negativos. Por exemplo, a recuperação da economia internacional está demorando mais do que esperado. Economia que tem apresentado maior dinamismo, que é os Estados Unidos, teve um crescimento negativo nesse primeiro trimestre de 1% anualizado, né? É 0,25 anualizado 1%. Né? Então, teve queda de investimento nos Estados Unidos, a demanda não cresceu, né? E, portanto, isso nos prejudica no sentido de que os Estados Unidos importaram menos produtos do mundo neste primeiro trimestre. Então, cara, eu acho que
dado mais chamativo, assim, ao menos para mim, né, que gosto de contas nacionais, que estudo isso há algum tempo, é que o PIB, né, ele é interessante quando você olha aquelas contas econômicas integradas que o IBGE divulga a cada trimestre. E nessas contas econômicas integradas, você tem um resultado lá que é a capacidade ou necessidade líquida de financiamento, né? Se a gente desconta dessa capacidade ou necessidade as transferências de capital, a gente vai ter a poupança externa, né? Que nada mais é do que o déficit em transações correntes com sinal trocado, né? E a gente sabe lá de contas nacionais que a poupança doméstica mais a poupança externa, ela é igual à formação bruta de capital, né? Que é um investimento. E nesse primeiro trimestre de 2014, a poupança externa ela foi de 5,5% do PIB, né? Que é o valor mais alto da série de conta econômica integrada atual do IBGE, que é de 2000. Ou seja, o que isso está dizendo é o seguinte: a gente está consumindo muito em relação ao PIB, logo sobra pouco para poupar domesticamente, você tem que fazer uso de poupança externa, né? Você tem que financiar esse excesso de investimento em relação à poupança via financiamento externo. Eu acho que é o dado mais agravante aí que esse PIB vem mostrando, e não de hoje, né? Ele vem mostrando já uma tendência de alta de uso de poupança externa. Acho que desde 2011, mais ou menos, a gente está aumentando sensivelmente. E além disso, é um resultado diferente do que o Banco Central mostra, né? O déficit em transações correntes do Banco Central ele é de 3,6%. Então você tem uma diferença aí de quase 2% em relação ao que o Banco Central calcula, né? Porque o Banco Central ele não olha, por exemplo, contrabando. O contrabando não entra na série do Banco Central. Ele não olha a usina de Itaipu também, que entra nesse cálculo do PIB, né? Que o IBGE divulga e não entra na conta lá do Banco Central. Então, eu acho que essa métrica do IBGE ela é uma métrica muito mais apurada e dá uma noção de quanto que a gente está usando de poupança externa se financiando no exterior. Eu acho que uma discussão relevante em termos de crescimento econômico, hoje no Brasil, é como que você vai fazer para aumentar essa poupança, né? Dado que isso aí depende de condições estruturais da economia, de condições institucionais. Não é de uma hora para outra que as pessoas vão passar a poupar mais. Você tem que mudar algumas coisas, tem que mudar previdência pública, por exemplo, você tem que cobrar mensalidade de universidade estatal para as pessoas, forçar as pessoas a poupar. Acho que tem uma série de questões aí em termos de crescimento que a gente pode discutir aqui. Então, peraí. Nossa, agora teve gente se matando. Sim, calma aí. Calma aí. Teve gente cortando o pescoço agora. Não, cara, olha só, eu coloquei o problema macroeconômico. Econômico é excesso de uso de poupança externa. Antes que eu esqueça, qual foi a razão que você deu pra gente estar fazendo uso de poupança externa? Então, a poupança externa, se ela aumenta, né, ela nada mais é do que a diferença entre formação bruta de capital e poupança doméstica, né? Se a formação bruta de capital é maior do que a poupança doméstica, você vai ter maior uso de poupança externa. A poupança doméstica hoje ela está caindo muito mais porque o consumo está crescendo, né? Você pega aí a soma de consumo do governo e consumo das famílias, ele vem crescendo ao longo do tempo. Isso daí naturalmente diminui a quantidade de poupada, né? Se diminui a poupança doméstica, essa diferença entre formação bruta e poupança doméstica aumenta. Isso é transmitido em aumento de poupança externa, ou seja, aumento de déficit em transações correntes. Então o problema é que está se consumindo mais do que deveria. Existem vários incentivos para consumo no Brasil, né? Desde 2011, né, 2010, 2011, o governo vem sistematicamente incentivando o consumo via políticas econômicas anticíclicas, né? Que é a política fiscal, política monetária, usando crédito público, dos bancos públicos. Isso aí gerou incentivo a consumo das famílias e do próprio governo. Aí fica aí a dica do Vitor botar a mensalidade nas faculdades. A mensalidade é uma questão estrutural. Eu acho o seguinte, o consumo no Brasil, o consumo das famílias, ele está na média em torno de mais de 60% do PIB. Já é institucionalizado na economia brasileira a gente consumir muito em relação ao PIB, né? A gente consome
a mesma coisa que os Estados Unidos, mais ou menos. Coisa que, por exemplo, na China não é assim. Lá o consumo é muito menor em proporção ao PIB. Então é institucionalizado. Por que a gente consome muito e poupa pouco? Essa aqui é a questão. Eu acho que a gente tem políticas sociais hoje no Brasil. Você tem o LOAS, que é a Lei Orçamentária, a Lei Orgânica de Assistência Social, você tem uma previdência pública bastante como é que se diz? Lisonjeira, né, para padrões internacionais. Você você tem financiamento público, né, para a classe média em termos de universidades estatais. Tudo isso gera o quê? Gera desincentivo à poupança das pessoas e das famílias. Se as pessoas não têm incentivo para poupar, naturalmente elas poupam pouco e consomem mais. Na China, por exemplo, quando você não tem a previdência pública, as pessoas têm que poupar para a velhice. Senão elas não vão conseguir se manter na velhice. Então elas poupam muito. A poupança lá está em torno de 40%, 50% do PIB. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm é cultural você criar um fundo de uma conta para a faculdade do filho, porque lá também pagar. Mas tem algum? Você não consegue pensar em outra solução que não leve meu pai à falência por ter que pagar a faculdade? Olha só, o seu pai não estaria incluído mais nessa equação, né? De acordo com a sua matéria da Folha, tava assim. Porque se você for usar o ProUni para fazer isso, o parâmetro do ProUni, para ganhar 100% de bolsa é um salário mínimo per capita. O Matheus ganha muito mais do que um salário mínimo per capita. Eu tô falando o seguinte, até ser aprovado uma lei dessa, o Matheus já tá doutorado. Eu acho o seguinte, hoje a gente tem que discutir como aumentar a poupança doméstica. É uma questão macroeconômica que se impõe. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que discutir como. Eu dei 2 exemplos de como pode aumentar isso, vocês podem dar outro. Não quero entrar em polêmica aqui. Não, só tô constatando do Matheus. Na verdade eu quero, com a polêmica deve dar ibope. O número de empregados está aumentando, os salários estão aumentando, portanto, a massa salarial cresceu no primeiro trimestre, porém com crédito mais escasso. E com a inflação também de alimentos, ela diminuiu o consumo das famílias, né? Uma coisa sobre a poupança, uma coisa que incentiva a colocar a poupança é parar de financiar a casa do malandro em 30 anos e o cara depois não ter dinheiro para pagar a casa, porque vai ser demitido e aí fica 1, 2 anos sem pagar a casa. Isso aí eu acho que não, porque você ter um sistema de crédito imobiliário, o Brasil ainda tem uma relação crédito imobiliário-PIB muito baixa, né? Então a gente tem que incentivar a crédito imobiliário, né? Não acho que essa seja a medida para aumentar a poupança. Até porque ninguém compra casa no mundo usando poupança privada. Sim, mas se você tem o direito de pagar em 30 anos, você não precisa ter dinheiro, nem direito para entrada da casa. Não, acho que mesmo com 36 anos, você ainda tem que ter um capital, acho que de 10% no mínimo, para dar de entrada, né? Então, é um valor muito alto ainda. Ainda mais com esse nível de preço que a gente está tendo hoje, né? Uma casa normal não sai por menos de 250 mil reais. Isso fora de grandes centros. Pois é. Fora se você morar de frente para a praia, aí vai nas alturas. Não, eu acho que mesmo que a gente cresça, né, a poupança parece que ela não reage a esse aumento de crescimento. Diz lá a teoria keynesiana que a poupança ela é um resíduo da atividade econômica, né? Se você aumenta o crescimento, naturalmente a poupança agregada vai aumentar. Isso não parece acontecer no Brasil, porque mesmo na época do Lula, quando a gente cresceu 4%, a poupança ela não aumentou muito. Então acho que tem algumas questões institucionais que travam esse aumento da poupança. Então acho que isso que a gente deveria discutir. Mais ou menos, mas você não acha, Vitor, que tem uma manchete no jornal escrito que quem poupou em 2013 perdeu dinheiro não assusta a população, por exemplo? Eu não sei qual é essa notícia. Ano passado declararam que tinha poupança nova, que eles fizeram alteração em 2013, 2013 ou 2012, da poupança. Mas você fala da caderneta de poupança, é isso? A população basicamente usa essa. Porque assim, a caderneta de poupança, ela tem a rentabilidade dela regulamentada, né? Desde aquela lei lá que aprovaram para flexibilizar quando a Selic ela reduz abaixo de um limite, que eu não lembro agora qual é. Desde aquela o quê? Teve uma lei que mudou a rentabilidade da poupança.
Foi 2012 ou 2013. E aí agora você atrela se a Selic cair abaixo de determinado valor, a poupança passa a valer de acordo com a Selic. Mas a poupança ela tá perdendo valor porque a inflação tá alta, né? Então não dá para ganhar muito em termos reais. Então, mas você não acha que isso assusta? Porque, por exemplo, manchetes de 10 de janeiro de 2014. Poupança nova perdeu para a inflação em 2013. Antiga em dólar ganharam. Poupança variou em 6,3, com a antiga regra e a nova em 5,8. Não, Guilherme, mas aí você está comparando ativos, né? A caderneta de poupança ela é um ativo. Eu estou falando aqui do ato de poupar, né? Sim, isso é uma maneira de poupar, ué. Eu tô falando de um ativo. Um ativo ou outro, de fato, ele pode ser ruim, ele pode perder. Mas o ato de poupar, ele se propõe a outras coisas. Você poupa para a tua velhice, você poupa para a faculdade, você poupa para comprar uma casa, etc, etc. Então, o ato de poupar é que parece estar não está sendo liberado no Brasil, né? Você tem travas à poupança no Brasil. E isso aí causa o quê? Causa essa restrição externa que a gente está vivendo hoje. Porque se você quer aumentar investimento, e investimento de fato é importante para o crescimento, ou você poupa ou você vai buscar no mundo, né? O mundo vai te financiar. Só que você buscar no mundo, você precisa combinar com o mundo, né? É igual o Garrincha falava, né? Você já combinou com os russos lá, quando o João Saldanha apresentava as estratégias do jogo da seleção brasileira. O mundo pode não estar muito disposto a nos financiar a todo tempo, a cada período do tempo. Ainda mais agora, a gente está vivendo uma mudança da política monetária norte-americana. E dado esses descalabros que a gente está vendo aqui, o rating do Brasil acabou de ser rebaixado. Então será que o mundo vai topar nos financiar? Eu acho preocupante esse número de 5,5% de uso de poupança externa. Eu acho que salta aos olhos isso. O brasileiro, pelo que eu vejo, não tem grandes hábitos de poupança. Geralmente, quando quer comprar uma coisa cara, financia. Pois é, mas esse financia aí, ele já está chegando no limite, né? O endividamento das famílias já está em quase 45%. E parece que mostra que ali é o teto. Quando bateu 45%, as famílias passaram a aumentar a inadimplência. Elas tiveram que reduzir o endividamento, porque senão elas iam se tornar inadimplentes. Então eu acho que esse canal aí de dívida, ele tem algum limite. Não é tão simples quanto isso. Então eu acho cada vez mais peremptório, né, a gente discutir poupança no Brasil. Ainda que economistas heterodoxos tenham um preconceito contra isso. Porque eles acham que é uma não questão, né, se preocupar com poupança. Para o segundo trimestre, há uma expectativa de que os Estados Unidos cresçam mais, talvez a recuperação da economia internacional apareça mais, porque até agora ela tem sido insuficiente. Nós estamos com a inflação caindo, né? Então, no segundo trimestre, a inflação vai ser bem menor do que o primeiro trimestre. Bom, eu acho que a questão do PIB, acho que o crescimento está sendo baixo, né? Vem caindo desde lá de 2010, do último trimestre de 2010. Ensaiou algum aumento de crescimento no ano passado, né? Mas parece que esse crescimento ele não vai decolar, né? A gente chegou a aumentar para 2% no segundo trimestre de 2013, aí foi para 2,4%. Mas parece que esse crescimento se aterrizou ali na faixa de 2,5%. Esse 2,5% ele diz muito, porque ele é simbólico. Se a gente pega aí o crescimento da população hoje, ela está em torno de 1%. E a produtividade não está crescendo muito mais do que isso não, ela está entre 1% e 1,5%. Então faz sentido esse crescimento de 2,5%, porque ele é a soma de produtividade a 1%, 1,5% e população a 1%. Então o potencial de crescimento da economia brasileira parece que ele caiu. É o que os economistas têm discutido aí. Então, se a gente não fizer reformas e conduzir a política macroeconômica de forma séria, com regras, parece que a gente não vai crescer muito mais do que isso, não. Eu acho que seria interessante a gente passar a discutir essas tais dessas reformas estruturais que os economistas tanto falam, mas que nenhum político abraça. Era uma coisa para se discutir, para você tentar aumentar essa taxa de crescimento da economia brasileira. Então você acha que tinha que melhorar a organização? Eu acho que tem um conjunto de reformas aí que nos últimos 10 anos não foram feitas, né? Que é o quê? Reforma tributária, reforma do ambiente de negócio, você tornar mais fácil abrir empresa no Brasil,
você tem a questão da infraestrutura, que até agora a gente não tem um marco regulatório muito palatável, né? Muito amigável ao investimento. Esse marco regulatório não gera os investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa. A reforma política, né, que a gente não discute, a reforma do judiciário, como tornar o judiciário mais eficiente. A gente tem mais de 90 milhões de processos no Brasil hoje, que o judiciário não dá conta. Como é que a gente vai reformar isso, melhorar isso? Isso daí gera uma série de restrições ao crescimento da economia. Uma empresa hoje, para ela recuperar um crédito que ela tem, ela demora 5, 6 anos na justiça. Isso daí inibe investimento, reduz o crescimento da economia. Então, como que a gente vai tratar essas questões, né? Eu acho que são questões que deveriam ser tratadas na eleição. Infelizmente, eu acho que não vão ser, né? Dado esse embate aí grotesco entre os partidos de oposição e o governo do PT. Porque isso não interessa a população, mas o que você falou, o exterior comenta e faz seminários, etc., e comenta do Brasil sobre isso. O problema de abrir startup no Brasil é comentado no mundo inteiro. Você falou de abrir empresa, de incentivo a essas coisas. Impressionante que um país que quer crescer não tem nenhum tipo de incentivo, impostos altos demais, etc. Pois é. A gente até criou alguns mecanismos de incentivo, né? O Simples, ele já tem alguns anos, você tem o MEI aí. Eu acho que é uma discussão, são mecanismos muito simples, né, para uma questão tão importante quanto essa. Eu acho que a gente deveria discutir mais e mais essa questão tributária e do ambiente de negócio. Como melhorar esse ambiente de negócio, que no Brasil é uma coisa horrível, né? Lá no Doing Business do Banco Mundial, a gente está sempre nas últimas posições. A gente leva 2.600 horas, homens-hora, para pagar imposto, né? É difícil até pagar imposto no Brasil, porque a carga tributária é tão complexa, né, que exige muito tempo das empresas para que ela seja paga. Então é uma questão relevante que você tem que discutir, senão você vai ficar com esse crescimento de 2,5% na próxima década. Isso acaba gerando um problema de incentivo a investimento dentro do Brasil, porque os investidores estrangeiros começam a ver que é muito difícil e acabam evitando fazer os investimentos aqui em pequenas empresas e etc. Isso inibe tanto o investimento externo quanto o próprio investimento doméstico, né? Então você precisa investir nesse nível, você vai ter que melhorar o ambiente de negócio, não tem outro jeito. Eu, pelo menos, no capitalismo, eu nunca vi outro jeito de fazer, não. Talvez em outros modelos exista, mas na economia de mercado é só melhorando o ambiente de negócio. Entendi. Então a opinião do Vitor é que a gente mude outro sistema sem ser o capitalista. Não, cara, não tem nada disso. Você acabou de falar isso, você falou que você quer comunismo, você quer... Ô, Antônio, tu tá legal, cara? Ele quer polêmica. Ele dá tipo a Veja, eu quero polêmica. Daqui a pouco vai parecer aqueles programas da tarde, né, do SBT. A pessoa fala uma coisa, o apresentador fala outra. Puta nome, Casos de Economia. Puta que pariu. Então, vamos ter provavelmente um segundo trimestre melhor do que o primeiro trimestre, que teve um crescimento moderado de 0,2%. Eu, honestamente, um dia, assim, eu queria ter o privilégio de sentar com o Guildo e falar: Guildo, vem cá. Vamos conversar. Sério mesmo, cara. Quais os livros tu leu? Senta aqui no colo do titio. Quais os livros que você leu, Guidão? Fala pra mim. Fala que eu te escuto. Que eu acho que tu não leu os mesmos livros que eu li, não, cara. Eu acho que nem o livro da tua galera aí tu leu, né? Porque o que eu quero colocar aqui é o seguinte: nem os economistas heterodoxos, os economistas sérios, né, heterodoxos, eles apoiam esse governo. Então, quem dentro da teoria econômica apoia esse governo? Eu fico me perguntando, né? Eu não conheço nenhum economista sério que apoia esse governo. Tem gente que tá cortando o pescoço agora, se não já cortou lá atrás, tá cortando agora. Fica aí a chamada, se você é um economista sério, em primeiro lugar, prove que você é sério, não sei como, dê a sua opinião e avise, estou aqui, sou sério e eu aprovo o governo por isso, isso e isso. Eu conheço alguns economistas da UFRJ, né? Um deles é o Davi Kupfer, que é um dos maiores especialistas em economia industrial do Brasil.
Ele tá no BNDES agora. Nem ele apoia a política econômica do governo da Dilma. Então, quer dizer, fica difícil, né? Eu conheço um da UFSCar que nesse momento tá pegando o carro e indo bater aí na tua porta. O que a gente aprendeu hoje com o Vitor é que a gente tem que tirar a previdência pública, privatizar não, cobrar mensalidade de universidade federal e estadual, o que mais? Não, cara, não vai por esse caminho, não. Calma, tá carregando aqui, minha internet é ruim. Tá carregando. Tá carregando. Estou vendo, tá ligado? A imagem tá carregando, relaxa. Porra, gente, vocês não tinham que me zoar, vocês tinham que ter empatia por mim, cara. Eu não Vocês tinham gosto que ver a casa da minha namorada, viu, que é bom pra tosse. São Gonçalo nem existe, né, Vitor?